Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carolina Duarte e depois de algum tempinho sem aparecer por aqui, estou de volta com a Maratona MCU, já que Vingadores Endgame estreia semana que vem. Então se você não assistiu a nenhum dos filmes por qualquer motivo que seja, corra agora, faça uma maratona que ainda dá tempo. Até o dia 25 vocês ainda têm tempo de assistir todos os filmes, nem que vocês virem vegetais na frente da televisão. Lembrando que essa maratona vai ter spoilers, 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 e eu vou falar de todos os aspectos do filme, inclusive das cenas pós-créditos. Então corre pra fazer uma maratona das críticas também, antes que o dia 25 chegue. E continuando a maratona, eu vou falar de Homem de Ferro 3, do Shane Black, que ele já teve uma parceria com o Robert Downey Jr. no Kiss Kiss Bang Bang, chama Beijos e Tiros. É um filme que eu quero muito ver, eu não assisti ainda, eu não sei porquê. Eu vou assisti-lo em algum momento, eu digo se ele é legal. E aqui a gente tem uma assinatura diferente. O filme começa com uma narração em off, que vai se linkar diretamente à cena pós-créditos. E temos já a apresentação com um flashback do vilão do filme, vivido pelo Guy Pearce, e de uma planta regenerativa que é o que move a trama. O interessante aqui é que o Tony Stark está lidando com estresse e ansiedade causados pelo Vingadores. Apesar dele ter uma armadura que o deixa super poderoso, ele ainda é humano e eu gosto de como o filme lida com essa humanidade dele. No Vingadores a gente tem o Thor, que é um deus, o Capitão América, que é um super soldado, tem a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro, que apesar de não terem superpoderes, eles são espiões e sabe-se lá Deus o que eles já viram nessa jornada deles. Temos o Hulk, que é um homem que se transforma numa criatura, e temos o Tony Stark, que provavelmente é o mais humano deles, apesar de ter uma armadura que o transforma em uma arma. E o filme lidar com isso, com crises de ansiedade, com estresse, toda vez que o assunto é colocado em pauta, toda vez que alguém comenta sobre, é uma faceta muito interessante de mostrar de um personagem. Todos os filmes da Marvel onde os Vingadores não aparecem, provavelmente eles tinham que aparecer, existe uma desculpa que até cabe. O Tony não quer falar sobre os Vingadores porque ele passou por uma coisa extrema, indo até o buraco de minhoca no final do Vingadores 1 pra levar a bomba, pra destruir a ameaça alienígena. E o vilão sendo um pouco mais pessoal, que é nesse caso, não há necessidade mesmo dos Vingadores estarem aqui. Então é uma desculpa até que aceitável eles não aparecerem pra ajudar o Tony. Num primeiro momento a gente tem o Mandarim como vilão, vivido pelo Ben Kingsley, e ele é apresentado com peso, com uma densidade e um drama que o personagem pede, mas o teleprompter e o cenário onde ele é apresentado já dizem um pouco sobre o que o personagem realmente é. Outro ponto interessante também é que essa planta regenerativa, a tecnologia dela é usada pelo vilão, e o que acaba levando os Homens-Bomba a outro patamar. Ela tem uma falha genética, ela acaba explodindo, o efeito colateral dela é explodir, então esses caras se tornam Homens-Bomba, mas não usando bomba, eles são. Eu gosto também que ainda continua com a assinatura que vem desde o primeiro filme, do jeito interessante dele colocar a armadura. Por mais que aqui ela não seja muito dinâmica e nem muito funcional, ela ainda é divertida. A primeira vez que ele a usa, ele faz uma pose icônica de super-herói, só que essa armadura ela tá toda bugada e eu adoro que ele não consegue ajustar ela até o final do filme. Então ele acaba de vestir e ela explode, joga ele longe, enfim. E por falar na armadura, tem um momento que a Pepper tá em perigo e eu gosto de como o Tony nem hesita em mandar a armadura pra ela. Voltando pra Pepper, ela é um pouco mais importante aqui. Ela aparece como a CEO que tá comandando tudo, além de ter que cuidar do Tony, de cuidar da empresa. Ela ainda tem não tem mais aquele viés de mocinha que tá em perigo. A cena final dela prova isso. E apesar de estar vivendo pela quarta vez o Tony Stark, o Robert Downey Jr., por mais que aqui não tenha nenhuma nuance, ele viva quase que com preguiça, o Tony Stark, de tão acostumado que ele já tá a fazer, a gente ainda gosta dele, ainda tem essas características marcantes. Por mais que eu não goste muito, que a gente não tem muito do Tony, a gente não tem muito do Homem de Ferro nesse filme. Ele se perde um pouco. Tem um momento que ele perde os poderes, a armadura para de funcionar e ele tem que se reencontrar.
Isso eu acho que é meio que uma muleta de alguns filmes, principalmente de super-heróis, que precisam de uma outra motivação pra continuar fazendo o que tá fazendo. Mas eu não tenho muito dele. Então, no filme do Homem de Ferro, não ter muito do Homem de Ferro é uma coisa que me incomoda. Mas ainda assim, o Robert Downey Jr., com todo o seu carisma, todo o costume que ele já tá de interpretar esse personagem, ele ainda entrega alguém com quem a gente se importa, alguém que a gente quer ver mais e que a gente quer ver bem. Mas quem rouba mesmo o show, quem é a estrela do show, é o Ben Kingsley com seu Mandarim. Primeiro que ele é um personagem dúbio, e quando a trama dele finalmente é revelada, o Ben Kingsley entrega uma faceta da atuação dele que eu nunca tinha visto. E ela é hilária, ela é cômica, ela me convence. Eu lembro que no cinema na época eu fiquei meio... Eu já tava tão entediada com o filme que eu fiquei mais irritada e mais entediada quando ele foi revelado. Mas reassistindo eu falei, até que é interessante. Os sinais estavam todos aqui o tempo inteiro, só você não viu. E é muito legal o jeito que ele se entrega ao peso da primeira parte no Mandarim e ao ridículo da segunda parte. Então só um ator muito competente e que sabe dominar muito bem a tela consegue entregar um personagem multifacetado assim e faz você acreditar nesse personagem. Então, ó, palmas pro Ben Kingsley, palmas pro Shane Black, que conseguiu conduzir essa atuação tão grandiosa. E apesar do filme ter umas atuações interessantes, de ter um desenvolvimento maior de alguns personagens, acontece uma coisa nesse que não acontece nem no primeiro nem no segundo. Eu fico super entediada. A história é meio boba, é uma história de vingança que tem uma motivação fraca, e eu não sei como eles levaram isso até o final. O Aldrich Killian, vivido pelo Guy Pearce, ele resolve se vingar do Tony porque o Tony deixou ele esperando alguns minutos num telhado de uma festa que ele estava, enfim. Ele ficou esperando o Tony não apareceu, e ele, em determinado momento, ele disse que pensou até em se matar, e eu... Caralho, velho, sério? Você sabe que o cara é meio filho da puta, que ele é narcisista, egocêntrico. Você com esse cérebro brilhante, podendo ficar rico com a sua pesquisa, é sério mesmo? E você fica rico com a sua pesquisa, você tem dinheiro, você tá numa revista comumente notória, enfim, você consegue desenvolver com a botânica que tá desenvolvendo essa planta, você consegue levar pra frente, você é o homem por trás dos ataques, você é o homem por trás do mandarim. Você conseguiu algum sucesso, mesmo você usando ele pro mal, você ainda conseguiu um sucesso. E além disso, uma criança chata e desnecessária que ajuda o Tony quando ele precisa. O filme é tão chato que eu esqueci que o Rhodey tava nele, tanto que eu nem mencionei ele aqui. E o Don Cheadle, coitado, não pode fazer muito com quase nada que dão pra ele. Como eu já mencionei, não tem muito Tony, nem muito Homem de Ferro. Eu sei que ele tá passando por um momento estressante, mas eu sinto falta do sarcasmo, eu sinto falta da naturalidade com que vem as tiradas fora de hora, o humor ácido que ele tem. Eu sinto falta disso. Por mais que ele esteja passando por um momento difícil, essa sempre foi a armadura do Tony Stark. Eu sei que alguns personagens precisam evoluir, mas a gente não precisa tirar algumas características deles pra eles funcionarem. A trilha sonora que... Eu senti falta da assinatura do AC/DC. Acho que o Shane Black quis ir por um outro caminho e não continuar o que o Jon Favreau vinha fazendo e que estava funcionando. Era uma marca registrada e eu senti falta disso. Além de toda a trilha sonora do filme não funcionar, tem aqueles momentos que tem músicas grandiosas para momentos irritantes e eu sempre fico... E eu sei que o Tony ele é engenhoso, brilhante, com uma mente além do normal, mas daí pra ele invadir um complexo com pessoas fortemente armadas usando só itens usados e comprados no supermercado, eu já pensei. Aí já é demais, né? Você tá querendo demais da minha cabeça. E uma outra coisa que me tira do sério é... Ok, esquentar o Rhodey pra ele sair da armadura, mas como é que os caras conseguiram usar a armadura dele se ela é cheia de códigos e ela precisa
sei lá, de uma digital, ela precisa da saliva, ela precisa do cabelo, ela precisa do reconhecimento do globo ocular e de voz pra funcionar. Como é que os caras conseguiram usar? Porque eles tiram dele e já usam imediatamente. E outra, se você quer matar o Tony Stark e o Rhodey ou quem quer que seja, pra que você vai lutar com ele e dar um soco? Por que você não mata? Eu sei, os personagens precisam continuar. Então, filmes, parem de colocar os seus personagens em situações de risco ou em situações de morte se eles não vão morrer, porque isso é irritante e subestima a nossa capacidade intelectual. E isso não é legal. E tem a falsa morte da Pepper, que me irrita pra caramba também. Eu detesto falsas mortes, porque elas acabam prejudicando a nossa conexão emocional com os personagens. Primeiro porque o personagem principal não pode expressar todo o sentimento. Segundo que se ele expressar todo o sentimento que a gente gostaria de ver quando se perde alguém querido, soaria falso depois que essa pessoa se revela viva. De novo, por mais que o Guy Pearce esteja se divertindo fazendo esse vilão sem motivação, tem uns momentos que são super... Aí já é querer demais de mim. Falou, olha, eu já tô acreditando em todos esses personagens, eu acredito numa invasão alienígena, eu acredito no super soldado, eu acredito no Deus do Trovão, mas você me fazer um cara cuspir fogo, estilo dragão, ai, você já tá querendo demais de mim, você já tá querendo que eu acredite demais nas coisas. No final, esse Homem de Ferro, ele é entediante, sem sentido em alguns momentos e que a gente só tolera porque aprendeu a amar esse personagem. E como eu disse lá no começo do vídeo, a cena do início com a narração em off culmina com a cena pós-crédito, que é o Tony Stark com o Bruce Banner desabafando. E é engraçadinha. Um beijo e até a próxima.